logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós continuamos nesse seminário desse primeiro trimestre de 2019, estudando sobre a enfermidade da alma. Quem está me acompanhando desde a primeira lição está fazendo um seminário, por isso eu vou estar mandando para você, através do meu site, um certificado. E quer dizer que as pessoas que estão pedindo certificado, essa semana eu vou estar postando no meu site já os certificados. E aí aqueles que vão retirando, no comentário da próxima lição, vão colocando lá: irmão Ademar, já tirei meu certificado, para mim ir apagando e para colocar outros, porque são bastantes certificados. E eu quero agradecer a vocês pelo compartilhamento, pelo acompanhamento das lições, pelos comentários que vocês vêm fazendo. Isso enriquece bastante o professor. A lição de hoje é a lição de número 12, conhecendo e lidando com transtornos alimentares. Então nessa lição nós vamos falar acerca das pessoas que às vezes mesmo na igreja ela não tem controle alimentar e por isso ela acaba passando por esses transtornos. Essa lição Enfermidade da Alma que nós viemos estudando ao longo desse trimestre, agora já estamos na penúltima lição. Ela vem trazendo esclarecimento e também orientando a professores de escola dominical, a liderança, de que esses problemas nós temos na igreja. É por isso que vem trazendo o título Enfermidade da Alma. Então eu gostaria de falar para o irmão, para a irmã, que às vezes não está satisfeito com o seu corpo. Cuidado para você não sair da direção de Deus e procurar você ter um corpo diferente, aonde você pode estar esquecendo que seu corpo é morada do Espírito Santo. Então nesta lição nós vamos estar explicando sobre a anorexia nervosa, né? Nós vamos descobrir que a anorexia é a redução ou perda do apetite que resulta em uma extrema magreza do indivíduo. Então as pessoas querem ficar magras, elas não querem comer, elas até devido à cultura social, não do nosso país, mas do mundo, a cultura da magreza, então as pessoas querem ficar com aquele corpo que elas se espelham. E isso traz grandes prejuízos, porque são grande parte dessas pessoas que entram pelos processos e acabam perdendo a sua vida. Então vou estar falando também que a anorexia ela é causada por distúrbios psicológicos, doenças da alma, como nós estamos estudando. É enfermidade da alma. Então, de repente, nas nossas igrejas pode ter alguém assim. Por isso que eu vou estar dando ênfase nesta lição sobre anorexia e bulimia. Vou estar mostrando a diferença entre um e outro e mostrando que isso é uma doença da alma, porque as pessoas que são afetadas por esta enfermidade da alma, mesmo sendo magra, ela olha no espelho e se vê gorda e desejando emagrecer ainda mais. Então essa compulsão vai trazer aí como um prejuízo muito grande aí para a pessoa. O nosso textual: porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o textual ele está nos advertindo a lembrar do preço que Cristo pagou por nós. Então nós precisamos agora, é um dever nosso, glorificar a Deus no nosso corpo, sabendo que o nosso corpo pertence a Deus. Então tudo isso nós temos que dar conta. Então não faça do teu corpo o que você quiser. Lembre-se que você é servo. A verdade que nós vamos aplicar nesta lição: o cuidado exagerado com a aparência pode nos afastar de Deus e nos levar à morte. A anorexia, esse transtorno de querer ser magra, ataca mais mulheres do que homens. E muitas mulheres acabam morrendo. Então a verdade aplicada ela vem nos falando do cuidado exagerado com a aparência.
Esse procedimento vaidoso, ele é danoso, que pode nos afastar de Deus e nos levar à morte. Por quê? É uma doença da alma. E a doença da alma não tratada pode nos levar à morte. É por isso, professor de escola dominical, que nós precisamos trabalhar com aconselhamento. Não condenando as pessoas, mas advertindo de que elas precisam mudar de ideia, mudar de comportamento, para que elas prossigam na fileira dos salvos. A introdução, ela diz transtornos alimentares mais conhecidos e comuns. Cada um segue padrões diferentes. Então, como eu estava dizendo na abertura, nessa lição nós abordaremos a anorexia nervosa. A anorexia nervosa é um distúrbio alimentar caracterizado pela perda de peso excessivo. Então nós precisamos verificar na nossa igreja se nós não temos alguém com perda de peso excessivo e de repente está entrando por esse caminho. Nós precisamos ir lá, não tirar, não afastar da igreja, mas inserir ela de maneira que ela entenda que essa doença é um problema da alma que nós vemos estudando nesse seminário. Bulimia nervosa, que é o que nós vamos estar falando também. A bulimia nervosa é um transtorno alimentar em que a pessoa ingere de forma descontrolada uma grande quantidade de alimentos e tenta compensar provocando o próprio vômito. Então vamos aqui, na introdução, antes de entrar na lição, vamos entender que nós vamos estudar sobre anorexia nervosa e bulimia nervosa. Qual a diferença? A anorexia é o que acontece? Ela tem um distúrbio alimentar, ela é caracterizada muitas vezes pela perca de peso. A pessoa vai perdendo peso, não quer se alimentar porque ela quer manter um corpo que talvez ela pegou como modelo. Eu quero ser igual àquela modelo. Um exemplo. Ou quero ser igual àquela irmã. Que corpo bonito tem aquela irmã, eu vou ficar igual a ela. Não é dessa forma. Então ela é caracterizada a anorexia, para que você possa entender bem, eu vou estar dividindo, para entrar na lição entendendo o que é anorexia e o que é bulimia. Professores, explica já na introdução, para que teus alunos, na hora que você começar a explanar a aula, ministrar na aula, eles já estejam entendendo o que é anorexia e o que é bulimia. A bulimia é aquela pessoa que, por exemplo, ela tem vontade de comer. E ela vai lá e exagera, ela come um monte. Ela está com muita vontade, come. Mas ela lembra que ela quer ficar com aquele corpinho da irmã fulana. E comendo esse tanto não dá. E o que ela vai fazer? Ela enfia o dedo na garganta e começa a vomitar. No final da lição, vou estar falando esse sintoma, como identificar esses sintomas. Então, meus queridos irmãos, a lição vem mostrando, isso é enfermidade da alma, está no psicológico. Você está querendo ser a pessoa que você não é. E acontece que você acaba trazendo prejuízo para o teu corpo e muitas vezes até te levando à morte. Os tópicos da lição é ensinar, mostrar e explicar. O objetivo da primeira parte da lição: ensinar o que é a anorexia nervosa. Então agora nesse tópico nós vamos ensinar o que é a anorexia nervosa, apesar que eu já dei uma pincelada aqui na abertura. Então, a anorexia é uma perda de peso autoinduzida por meio da restrição alimentar ou pelo uso de laxantes diuréticos, provocação de vômitos ou excesso de exercício físico. Então, a anorexia, quer dizer, aqui nós já vamos começando aqui o que eu estou explicando, já envolvendo também a bulimia, certo? Ela tem o problema da anorexia e outros de bulimia. Então, a anorexia não é porque as pessoas não têm apetite, não têm vontade de comer. Porque se for isso, vai ao médico e diz: eu estou sem apetite e eu não estou conseguindo me alimentar. Então, vai ao profissional, direto ao profissional. Essa anorexia, meus queridos, é um desejo de emagrecer. É perda de peso autoinduzido, quer dizer, eu induzo aquilo, eu mantenho restrição de certos alimentos, até escolho certos alimentos para que eu não possa engordar. Então é por isso que vem anorexia nervosa, anorexia restritiva
e anorexia bulímica. Então, eu vou estar ensinando agora, durante esse subtópico do primeiro ponto, o que é anorexia nervosa. Então, o 1 diz, o que é anorexia nervosa? A anorexia nervosa é um distúrbio alimentar que leva a pessoa a ter uma visão distorcida do seu corpo. Imagine, meus queridos, você não é feliz com você mesmo. Ô irmã, tira essa balança daí, minha querida irmã. A irmã tem uma balancinha em casa para ficar colocando peso ali e restringindo a alimentação. Cuidado, minha querida irmã. Cuidado que a senhora pode entrar aí pelo o caminho da anorexia. Isso é doença da alma e é perigoso e faz mal. Faça uma alimentação correta. Procura um nutricionista que vai te ensinar como alimentar de maneira que teu corpo terá todas as calorias necessárias e você não terá enfraquecimento e sujeito a alguns tipos de doença. Então cuidado, a anorexia nervosa é o medo de ganhar peso. Ela está focada na restrição à ingestão de alimento. Então coloca um pouquinho de comida, será que não é muito? E aí olha no que dá. Estou trazendo essa foto aí para vocês, está vendo? Olha no que dá. E aí é por isso que eu digo, é um problema da alma. Você quer ficar mais bonita, acabou virando um esqueleto. Então, meus queridos, cuidado com as enfermidades da alma. Esse transtorno pode levar a graves consequências físicas e emocionais. 1 em 1, a anorexia é enfermidade da alma. Eu venho batendo para que os professores de escola dominical que tira por base esta lição, porque, meus queridos, eu não faço, por exemplo, apenas uma aula introdutória. Uma aula introdutória. O que eu faço? Eu ensino a lição de maneira que eu vou colocando ponto para os professores, para que eles vão entendendo, e de maneira que aquelas pessoas que querem me acompanhar pelo meu canal, aquelas pessoas que talvez ela trabalha, não pode ir na igreja, na escola dominical, está a oportunidade de você assistir a escola dominical todo domingo, ou escolher o dia que você quer assistir a escola dominical. Assista comigo aqui. Se você não pode ir na escola dominical, não há desculpa. Aqui está esta escola, neste canal meu, que é Presbítero Ademar da Silva Santos. 1 em 1, anorexia é enfermidade da alma. A anorexia é uma doença a qual classificamos como enfermidade da alma, por estar ligada às questões emocionais. Veja bem, eu não me sinto bem porque eu estou gordo. Ô meus queridos, dá para fazer um balanceamento de alimentação? Procura um nutricionista. Ou você consegue fazer de maneira que o teu corpo seja cuidado, porque nós temos que zelar da saúde do nosso corpo. Não é Deus que coloca doença em nós. As doenças estão da contaminação mundana ou do falta de cuidado que nós temos com o nosso corpo. Então nosso corpo é morada do Espírito Santo, nós precisamos cuidar dele. E não é cuidando, tentando restringir a alimentação porque eu quero ficar com o corpo igual da irmã fulana. Ou o irmão diz, eu quero ter o corpinho do pastor. De repente o pastor tem um corpinho bem escultural e aquele irmão quer ficar com o corpo igual do pastor. E é isso que acontece, aí entra pela anorexia. Então, meus queridos, nesse primeiro subtópico aqui, eu vou estar ensinando sobre a anorexia, que é também uma enfermidade da alma. Eu venho batendo nisso. Ô, meus queridos, não deixe a tua alma enferma. Nós estamos tropeçando, se embaraçando com coisas pequenas. Então, eu estou ensinando o que é a anorexia nervosa. Então, as causas são atribuídas a fatores genéticos. Você tem que entender isso. Muitas vezes vem da genética, nós temos facilidade de ser mais gordinho um pouquinho. Mas não deixamos de ser pessoas, não deixamos de ser humano e não deixamos de ser bonito, depende da roupa que você coloca. Toda pessoa, tem visto pessoas que são mais avantajadas e são lindas, porque sabe se vestir, coloca a roupa certa. Se dá para fazer um regime que não adoece o teu corpo, ok, faça. Então, às vezes vem da genética.
E o medo de ganhar peso e por vontade exagerada de ser magro, que vem essa causa atribuída a esse fator da anorexia. Então, outros problemas culturais, sociais e ambientais. Ah, como é que eu vou? Ah, essa roupa eu estou muito gordo. Mulher tem isso. Olha no espelho, ah, eu estou muito gordo, fiquei muito gordo, e tira uma roupa e põe outra roupa e vira aquele problema até chegar atrasado na igreja. Então, a ditadura do corpo perfeito tem levado muitos indivíduos a assumirem uma conduta perigosa em relação à sua aparência. Quer dizer, você precisa mais valorizar você mesmo. 1.2. Observando a anorexia de perto. Quando percebemos que alguns de nossos irmãos está sofrendo com a perturbação em relação ao seu peso e estética corporal, não levando em conta os riscos à saúde causada pelo baixo peso, devemos tentar nos aproximar para observar de perto se o mesmo está vivendo um processo de anorexia. Então, queridos pastores, professores de escola dominical, essa lição ela não vem em vão. Esse seminário que eu estou dando para vocês, esse seminário, ele visa despertar professores, alunos, liderança, a ver os problemas que nós temos na igreja e procurar ajudar. Não é afastar pessoas. Entenda, a visão deste professor não é esta. É que você, notando, né, identificando esses problemas, você vai tirar a pessoa, deixa a pessoa de lado. Não é isso. Você observando, você vai ajudar. A igreja tem o dever de ajudar. Então é necessário informar que existem tabelas médicas que levam em conta fatores como idade, peso, né? Então nós precisamos estar atentos para intervir junto aos nossos irmãos. A busca para tratamento deverá contar com esforço para a cura ser alcançada. É preciso esforço também para cuidar da saúde. Nós estamos preocupados, meus queridos, com a nossa maneira de nos apresentar e estamos esquecendo da nossa saúde, que é o principal. Preocupe com a tua saúde. É interesse dos homens de Deus que vá bem a tua saúde, assim como vá bem a tua alma. Então, para a tua saúde bem, a tua alma também tem que ir bem. 1.3 diz, observando comportamentos. Alguns comportamentos como diminuir a quantidade de comida, cortá-la em pequenos pedaços, empurrá-la para fora do prato, já é um princípio que nós devemos estar atentos. Como eu disse, a igreja cuidando dos seus membros, a família lá em casa, ou alunos, ou professores, expõe isso na escola. Em casa é preciso que os pais estejam de olho. De repente a mocinha, ou até a mãe, ou alguém da família esteja cortando em pedacinho com aquela dó, empurrando para o cantinho do prato, porque não vai comer, porque está pensando em ser igual a irmã fulana, até um corpo escultural. Isso é os sintomas. E o que acontece? São sintomas que estão indicando a presença de anorexia. E se você está notando essa presença de anorexia na sua casa, meus queridos, então aí você já conserta, você já aconselha diante da palavra de Deus. Então são sintomas físicos também, deve ser considerado. Boca seca, sensibilidade exagerada ao frio, pele ressecada e amarelada, perda de resistência óssea e de gordura corporal, desgaste muscular e pensamentos lentos e confusos sugerem a instalação da enfermidade. Veja bem que ela vai entrando, agora ela entra como enfermidade. Você vai restringindo da alimentação e aí você vai ter a boca seca. Já você está pagando o preço de querer ser magro. Você está pagando o preço de fazer uma dieta sem um acompanhamento. Então o diagnóstico deverá ser feito por uma equipe de especialistas, já que o distúrbio envolve diversas áreas, pois vai do físico ao mental, doença da alma. O objetivo da segunda parte da lição, do 1 a 3, mostrar bulimia nervosa. Agora nós vamos mostrar, nós saímos da anorexia, que é as pessoas param de comer por vontade própria, vai restringindo, vai jogando para o canto do prato, vai tirando e vai virando aquele esqueleto. E agora vamos para a bulimia. O que é bulimia? Eu ensinei
prezados internautas, eu ensinei lá no início da lição, na introdução. Bulimia, a pessoa tem vontade de comer, exagera e aí, através de enfiar o dedo na garganta ou através de laxante e outros meios, ela vai para o vômito. Então, nesse ponto agora, eu vou mostrar os sintomas da bulimia nervosa. Fica atento, alunos, professores, fica atentos, para que você possa aproveitar bem esta lição. 2. O que é bulimia nervosa? A bulimia nervosa é um transtorno alimentar em que o indivíduo perde o controle em relação à ingestão de alimentos, né? E depois ele ingere muito alimento e aí ele leva ao episódio de vômito. Além de vomitar, ele também busca outras formas, como laxante e outras coisas. Então, assim como a anorexia, os que sofrem com a bulimia estão preocupados com a aparência. Olha o que estou dizendo, nosso corpo é morada de Deus, morada do Espírito Santo, nós devemos nos preocupar com o nosso corpo. Você quer manter um corpinho? Eu não tenho nada contra isso, mas faça a dieta correta, acompanhado pelo nutricionista, pelo um profissional da área, em que o teu corpo não vai ter falta de nenhuma vitamina, para que teu corpo não enfraqueça e você não vire um esqueleto, como estou mostrando durante esta aula. Então, cuidado com a preocupação, com a aparência, porque ela pode virar enfermidade da alma. Estou mostrando os sintomas da bulimia nervosa. 2.1. A bulimia e a compulsão alimentar. A bulimia é caracterizada por episódios recorrentes de compulsão alimentar. Então veja que ela é diferente da anorexia. Na anorexia você recusa o alimento. Na bulimia você acaba comendo demais, então aí ingere uma quantidade de alimento acima do normal. Eu estou tentando ser bem claro nesta aula, findando esse seminário que nós estamos fazendo, desses transtornos da alma, para que você entenda que o controle do corpo também você pode estar afetando a sua alma. Então a pessoa não consegue parar de comer, nem controlar a quantidade da comida. Ela come exageradamente. Bulimia, come exageradamente. Mas ela tem o mesmo desejo de ter aquele corpinho da irmã fulana, aquele corpinho da modelo tal. E aí por isso, aí ela usa esses métodos. Ela desenvolve os métodos de comportamentos compensatórios a fim de impedir o ganho de peso. Como vômitos, que é autoinduzido. Uso indevido de laxante e diuréticos, exercícios em excesso e jejum. Como avaliar episódios de compulsões alimentares? Então, como nós vamos avaliar? Continue mostrando os sintomas da bulimia nervosa. Então, os compensatórios ocorrem no mínimo uma vez por semana e no período de 3 meses. Quando está acontecendo desta forma, a situação deve ser avaliada cuidadosamente, porque a pessoa está com um transtorno de bulimia. Então a autoavaliação em relação ao corpo, feita de maneira indevida, levando em conta o peso e a forma, pode ser visto como um desajuste provocado pela bulimia. Ele tem vontade de comer, às vezes ele passa até 1, 2 dias sem comer, mas depois vai lá e come exageradamente. Aí ele usa esses métodos que eu falei anteriormente. Então é hora de buscar orientação de um profissional. E é por isso que é o papel da igreja estar acompanhando, né? Porque a Bíblia nos orienta quanto à autoavaliação, mostrando que não devemos ser sábios aos nossos olhos, mas temer ao Senhor, pois tais atitudes contribuirão também na qualidade da saúde física e emocional do discípulo de Cristo. E a Bíblia nos orienta a não ser dono do nosso corpo. Se o Senhor nos fez e nós temos que ter uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada, nós precisamos seguir esse caminho. E nós podemos até comer menos, sim, podemos comer menos. Podemos fazer dietas, nunca que essa dieta seja para que o meu corpo seja comparado ao corpo de um modelo, ou de uma irmã, ou de um irmão da igreja. Porque eu acho que o corpo dele é bonitinho, o meu tem que ficar igual. O 2.3, o terceiro aqui, subtópico, avaliando a gravidade. A gravidade da bulimia
será avaliada de acordo com a quantidade de episódios compensatórios inapropriados. Então nós estamos mostrando nesse terceiro subtópico os sintomas da bulimia nervosa. E aí nós estamos vendo que a gravidade ela é de acordo com os episódios compensatórios inapropriados. Então, por se tratar de um distúrbio alimentar com muitos fatores envolvidos, somente um profissional poderá determinar o nível de gravidade. Quer dizer, não tem como eu, como pastor, ou eu, como professor de escola dominical, dizer bulimia em alto nível, e aí é grave. Não, só um profissional que está preparado para isso. Então, ao se perceber o início de comportamentos, como os relacionamentos nos tópicos anteriores, que eu venho falando, é importante buscar o devido tratamento. Quer dizer, a igreja vai tentar ajudar, mas a coisa está muito avançada, então você está notando os comportamentos e atitudes que indicam preocupação excessiva com o perder peso. Principalmente mulher. Mulher acaba dizendo, mas eu estou muito gorda. Mas eu estou muito feia. E olha no espelho. E diz para a amiga. E diz para o irmão. O marido diz, eu estou gorda demais. Mas eu estou feia. Espera aí. Você está fazendo uma propaganda destrutiva para o seu marido, minha filha. Olha para o seu marido e diz, eu estou narcisista linda. Não é dessa forma. Você chega dizendo para o seu marido, eu estou feia. Eu estou gorda aqui. Daqui a pouco eu estou chamando você de gorda, você está achando ruim. É você que está se autodesvalorizando. Então nós precisamos ver aí se as pessoas, por exemplo, se encaixam nesses problemas que eu estou relacionando. Grandes quantidades de embalagens de alimentos vazias. Quer dizer, você olha, por exemplo, o esposo, o senhor da casa, pode ser uma filha ou um filho que esteja com um problema, está vendo grande quantidade de embalagens de alimentos vazias. Então elas podem ser um indicativo do consumo compulsivo de grandes quantidades de comida, que é o caso da bulimia. Come muito e depois vai para o vômito. Visita frequente ao banheiro, ao longo ou depois das refeições. São sinais. Isso é bom, professores, alunos, para vocês orientarem. Para em casa, na família, você verifica. Alguém comeu bastante e foi para o banheiro na surdina, como diz o baiano? Fique atento, pode ser bulimia. Cartelas de embalagem vazias de laxante e diuréticos no lixo do banheiro ou da cozinha, outro indicativo de comportamento purgatório. A pessoa está querendo se desfazer daquilo que se alimentou. Calo nas costas do dedo, das mãos, ou na junta dos dedos. Esse é um sinal que ela está fazendo isso aqui, São cicatrizes da repetição frequente do ato de provocar o vômito, colocando os dedos na garganta. São sinais aí que eu estou colocando para os professores, para aqueles que me assistem em casa, que não podem ir para a igreja, me assistem na sua casa. São sinais que eu estou colocando para que você cuide da sua família, para que sua família sirva bem ao Senhor e saiba que nosso corpo é morada do Espírito Santo. O objetivo da terceira e última parte da lição: explicar como lidar com os transtornos alimentares. Então, nesse tópico agora, nós vamos estar explicando, eu vou estar explicando a vocês, quero ser bem claro, apenas de não ser um psicólogo, de não ser um profissional do assunto, sou apenas um curioso, um professor, que procuro pesquisar para procurar entender e para poder melhor colocar para vocês, mas eu vou explicar como lidar com o transtorno alimentar nesse tópico. O 3 diz, transtorno alimentar, como lidar? Os transtornos alimentares são caracterizados por perturbações no comportamento alimentar que podem levar ao emagrecimento extremo ou à obesidade. Nesse tópico veremos como lidar com esse transtorno. Então, nós estamos falando muito da bulimia, né? Mas o alimentar demais também pode te levar à obesidade. Então, tudo na vida tem que ter controle. É preciso que nós vigiamos em tudo que nós façamos, para que nós façamos tudo de maneira que o nosso corpo não venha pagar um preço, trazendo para dentro de nós a enfermidade. Os principais tipos de transtorno alimentar, meus queridos, são a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. E ambos têm como características comuns uma intensa preocupação
com peso e o medo excessivo de engordar. Uma percepção distorcida da forma corporal e a autoavaliação baseada no peso e na forma física. Então, essas autoavaliações são muitas das vezes prejudiciais. Alguns estudiosos ou associam a síndrome vinculada à cultura de determinadas sociedades. Então, como a cultura, para você passar um concurso de beleza, lá vai as medições, peso, medida, você vai ver que há uma discriminação sobre as moças que são um pouquinho mais avantajadas. Dificilmente você vai ver uma ganhar um concurso de Miss. Então a cultura é a cultura da magreza. E aí por isso, muitas delas são lindas e querem chegar a isso. E aí entra pelo processo de anorexia ou de bulimia. Então essa conclusão se dá pelo fato de os transtornos ocorrerem, na sua maioria, em mulheres jovens de camadas mais privilegiadas do grupo social nos países ocidentais. Está vendo que é um transtorno já de pessoas, né, às vezes até de uma elevada sociedade. Então são fatores biológicos, psicológicos e genéticos não descartados. Então eu estou explicando como lidar com os tratamentos alimentares. Então, porém, meus queridos, aspectos sociais e culturais são os mais comuns observados na instalação da enfermidade. Então, os transtornos alimentares vêm das pessoas verificar, né, o que a mídia está valorizando, o que a cultura atual está valorizando, para que ele possa fazer um processo e tentar colocar o seu corpo de maneira que ele se identifique com a cultura daquela localidade, ou daquela região. Então, a Igreja de Cristo deve exercer seu papel e influenciar para mudar tais comportamentos, auxiliando no tratamento da enfermidade. Com isso que eu estou ensinando nessa aula, eu não quero que aí as irmãs, os irmãos vão agora comer exageradamente. Isso é uma glutonaria. O glutão não entra no céu. Assim como o fumante não entra no céu, assim como as pessoas que bebem bebida alcoólica não entram no céu, o glutão também não entra no céu. Você vê uma comida, fica o olho, só falta saltar para fora. Isso é glutonaria. E o glutão não entra no céu. Então por isso que você tem que ter controle alimentar. Nós temos jejuns na Bíblia. É uma maneira de você balancear também o seu corpo. Você fazer uma limpeza no seu corpo, isso vai ser muito bom para a saúde. É que se você não sabe, quando você está jejuando, desde que não seja um jejum exagerado também, que vai lá, já para a anorexia, o que acontece? Você está também dando uma pausa para o seu corpo. 3.2. O perigo das pressões culturais. Opressões culturais que exigem um corpo perfeito. Aí que essas opressões culturais vai para jogadores de futebol. Tá acima do peso, não dá para jogar bola. Tem que diminuir. Como eu falei, modelos, concurso de Miss. Tudo tem a ver com a cultura aí do padrão do corpo. Então, meus queridos, seja bem com Cristo, viva bem com Deus. Essa vida, o amanhã, nós não sabemos se ele chegará. Então, viva o hoje para Deus. Esquece esse negócio aí de querer se apresentar se você não tem um corpo perfeito para aquilo. Então, atender padrões estéticos e determinadas profissões é meio complicado. E tem muitas mulheres, né, tem delas que arrancam até a costela, porque ela entra naquele padrão de beleza da Barbie. Ligada à moda e aos esportes, as pessoas, por exemplo, vão para a balança todo dia porque elas precisam manter tal peso. Desde que não há o exagero, que você não crucifique seu corpo, até aí eu não tenho nada contra. Quando associado a uma baixa autoestima, pode levar o indivíduo a um quadro de anorexia ou bulimia. Quer dizer, entra a baixa autoestima porque você não consegue encaixar. Você não consegue encaixar naquele padrão de beleza para ser um modelo. Você não consegue encaixar naquele padrão de beleza para representar a sua cidade, seu país ou seu estado como Miss. Você não consegue se encaixar para ser um jogador de futebol, para entrar naquele determinado esporte. E aí você acaba tendo uma grande perda da sua autoestima. Então, diante dos desafios de viver nesse mundo em meio a muitos aspectos culturais, o discípulo de Cristo tem na doutrina da mordomia do corpo, que revela que o corpo é dádiva de Deus,
mas não constitui a plenitude do ser humano, mas uma parte dele. Nosso corpo é uma dádiva de Deus. Se nosso corpo vai mal, nós vamos servir o seu mal. Você sabia disso? Nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque muitas doenças que nós vamos colher lá no nosso futuro são causas que nós, de problema, de falta de cuidado que nós tivemos em tempos anteriores. Então, portanto, meus queridos, devemos servir e glorificar a Deus também com o nosso corpo. Nós cristãos sabemos que o nosso corpo pode fraquejar, mas Deus é a nossa fortaleza. Mas que o nosso corpo não venha fraquejar porque nós estamos aí praticando anorexia ou bulimia, ou glutonaria, sendo glutão. Então, meus queridos, eu quero dizer para as irmãs, nós estamos vendo, por exemplo, a Assembleia de Deus hoje, muitas pessoas se vestem como pessoas mundanas. Minhas queridas irmãs, perdoe aí, não estou dando doutrina, mas vá para frente do espelho, vê como você está, se você está com uma serva de Deus. Igreja não é boate, aonde as irmãs precisam vir mostrando quase a calcinha. Não faça isso, você está dando mau exemplo para outras pessoas. Igreja não é boate. É possível, minhas queridas irmãs, ser lindas, ser bonitas e não ser vulgar. Não seja vulgar na igreja. O pastor sofre por causa de você. As pessoas condenam o pastor por tua causa. Ô mães, veste tuas filhas de maneira que elas não se tornem uma atração sexual. Eu estou entrando nesse ponto só para quem sofre é os pastores, porque dizem, a igreja não tem doutrina. O que vocês querem? Que o pastor mate, que manda embora, que manda para o mundo para piorar? É isso que vocês querem? A família, meus queridos, o primeiro cuidado da família é em casa. Pais descompromissados com Deus, filhos descompromissados se os filhos não terem atitudes. E aí, mãe, vê a roupa que você está comprando da sua filha, para que possamos entender que a igreja, meus queridos, não é uma boate, onde as pessoas vão se apresentar quem tem as pernas mais lindas, mas que a igreja é a casa de Deus. Desculpa aí por essa colocação, meus queridos irmãos, mas eu achei necessário. Estou explicando como lidar com os transtornos alimentares. 3 e 3 para encerrar. Tratando com equilíbrio. Para tratar os transtornos alimentares é preciso restaurar o comportamento alimentar e equilibrar o peso ideal segundo as tabelas médicas. Então, meus queridos, faça o tratamento, faça a alimentação certa, pega uma tabela médica e daí você vai vendo, você está acima do peso, vamos fazer agora uma dieta para que nós possamos alcançar o peso ideal. Seu peso ideal é X. Você tem 1,70 m, seu peso ideal é X. Esses tipos de transtornos são muito complexos. Exige que o acompanhamento seja feito por uma equipe multiprofissional, psiquiátrica, endocrinologista, nutricionista, psicanalista e psicólogo. Eu não sou nenhum desses profissionais, apenas sou um curioso aí que dou uma estudada para passar isso para os irmãos. Mas os irmãos têm problema, procurem esses profissionais. Então, como eu venho dizendo, a igreja deve exercer a sua função de manter o enfermo em comunhão. Porque a primeira coisa, esse irmão está com esse transtorno, afasta ele da comunhão. Meus queridos, igreja é lugar de vida, não é lugar de matar crente, meus queridos. Igreja é lugar de vida. Deu trabalho para trazer ela do mundo para a igreja, ela custou um preço caro. Então, vamos ajudar, mas vamos manter aqui em comunhão. Vamos fortalecer a sua fé. Vamos apresentar ela em oração, porque a palavra de Deus é um recurso eficaz e que aí sempre está à nossa disposição. Como discípulo de Cristo, nós temos onde encontrar o nosso refúgio. Então, vamos também estar atentos às necessidades de nossos irmãos. É uma obrigação de todos, pois a comunhão só é perfeita quando o amor é exercitado. Então, nós precisamos entender que nós somos chamados para exercitar o amor. Conclusão: o transtorno alimentar visa esclarecer a igreja do Senhor acerca de problemas que são mais comuns do que imaginamos. Então nós precisamos estar, meus queridos, atentos às necessidades de nossos irmãos, que é uma obrigação de todos, e porque a comunhão só é perfeita quando o amor é exercitado. Que Deus abençoe a todos os internautas e até a próxima escola dominical virtual
na paz do Senhor. Amém.